Bom dia, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso grupo de leitura do livro Organização e Decisão de Niklas Luhmann. Hoje eu tenho a alegria de ter conosco a professora Renata Almeida da Costa. Renata Almeida, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. A professora Renata é doutora em Direito pela Unicinos, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Realizou estágio pós-doutoral em ONHAT, né, que é o maior centro de sociologia jurídica que existe, internacional. Ela é professora e coordenadora do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Universidade da Unilassalle. É professora do curso de graduação em Direito. Professora, muitíssimo obrigado. Registrar aqui também que ela foi, né, presidente da ABRAGE, Associação Brasileira de Sociologia do Direito, dando continuidade a um trabalho muito importante que a gente tem aqui no Brasil. Professora Renata, fique à vontade. Muito obrigada, Arthur, pelo convite, pela oportunidade. Bom dia a todos os colegas e a todas as colegas, né, que estão aqui, em especial ao teu grupo de pesquisa, né, Arthur, que é a representação aí do, sem fazer um diagnóstico de futuro, né, uma previsão de futuro, mas é a continuidade, né, desse trabalho tão importante na sociologia e é a representação da expansão, né, dessas nossas abordagens, das formas de pesquisarmos e estudarmos o direito e a sociedade hoje. Então, aos novos ou aos pesquisadores aí deste momento e que serão os autores do futuro, uma saudação muito fraterna, assim como aos pesquisadores e autores que já nos são tão caros e que estão aqui nessa sala e que eu já visualizo aqui os nomes, né? Bom dia a todos. Bem, antes de mais nada, cumpre me posicionar de alguma maneira, né, em relação à forma como eu leio e como eu trabalho a teoria dos sistemas, procurando aplicá-la também na resolução dos problemas que eu vejo na minha área específica de atuação acadêmica, que, se por um lado é a da sociologia, de outro tem um tema que me é muito caro, que me é muito afim, que é a área do direito penal e das ciências criminais como um todo. Então, fazer a leitura dessa obra, neste momento, passados aí mais de 20 anos da primeira pesquisa que realizei no âmbito da pós-graduação, que foi na minha dissertação de mestrado, com esse livro, com esse título, Organização e Decisão, e em especial este capítulo, que é o 13º, Organização da Sociedade, é realmente um marco, uma virada de tempo, né, e de reflexão. Por certo, eu não sou hoje, 23 anos depois, a mesma pesquisadora, né, mas não à toa, me parece, chegar até aqui, porque a minha dissertação de mestrado teve como tema as organizações criminosas, né? Então, eu estudava a Lei do Crime Organizado no Brasil, que era uma lei dos anos 90, criada em 1995, e eu fiz esse estudo apenas 5 anos depois, era nos anos 2000, de 2000 até 2002. E a estrutura daquele estudo era aberto com uma análise da sociedade, né? E o título, então, daquela dissertação, e o título depois do livro, que está aí fazendo já 23 anos, e que está esgotado, e que nunca foi reeditado, e que agora, com essa oportunidade de debate aqui no grupo do Arthur, está sendo revisto, né? Tem como título As Organizações Complexas, a Sociedade Complexa e as Organizações Criminosas. E o Luhmann foi um marco na época da pesquisa, muito embora eu estivesse sendo orientada por uma antropóloga e não necessariamente por uma socióloga, mas foi assim que eu iniciei a reflexão sobre essa temática específica do crime organizado, buscando entender a estrutura das organizações. E aí 2 marcos me foram muito caros. Um primeiro que foi Parsons, então eu chego a Luhmann estudando Parsons, na verdade, e depois a Luhmann, e isso amadurece para uma dissertação, uma tese de doutorado, que teve como objeto de pesquisa uma outra forma organizacional que se articulava dentro de um sistema fechado, né, e que promovia a comunicação com o entorno, que é a organização que no Brasil, nos anos 2000, foi chamada de PCC,
primeiro comando da capital. Então, eu busquei estudar depois, na tese de doutorado, o terrorismo e os atos praticados pelo PCC dentro do sistema prisional. Porque ali eu identificava algumas categorias, né, a gente consegue perceber algumas expressões que são conceituais da teoria dos sistemas e que estavam ali presentes, e procurei, então, explicar como que uma organização de presos conseguia estabelecer comunicação com a sociedade externa ao presídio, né, a partir de atos simbólicos. Aquilo que a mídia, em 2006, chamava de atos de terror, na minha tese eu enfrento como sendo atos de comunicação. Né? Então, esse foi um segundo momento aí importante de aplicação da teoria dos sistemas sociais, nesse segundo momento, mais especialmente, não explicando a estrutura hierárquica daquela organização de pessoas, né? Na verdade, dos sistemas psíquicos, mas como que a comunicação se dava dentro dessa improbabilidade. Se o sistema prisional é fechado, o objetivo é que não houvesse uma comunicação, né, com a sociedade, mas como uma comunicação é, ao mesmo tempo, possível e improvável, né, aqueles atos foram identificados como, ou rotulados pelo Estado como atos criminosos, né, e a reação do Estado, que é uma forma também comunicacional através da norma, é também muito improvável nesse sentido. Bom, esse é um outro assunto que a gente pode conversar em outro momento, mas só para dizer por que quando eu entrei no grupo, né, e quando o Arthur e nós começamos a falar sobre as organizações, eu me interessei sobremaneira, porque é uma oportunidade de revisitar esses temas que me foram tão caros em dois momentos da minha carreira, no início e no meio. Dizer que foi em 2000 e depois que foi próximo de 2010 e agora em 2020, né, com essa oportunidade de discussão com vocês. Bom, então, obrigada, Arthur, e vamos lá, né? Então, aqui na tela, vocês são do grupo, vocês estão já bem familiarizados com o livro, mas eu sei que está sendo gravado e isso pode ficar para uma observação de quem chega mais tarde, né? Então, só para situar todos que estão aqui observando também junto conosco, este é o capítulo que eu vou apresentar agora, é o capítulo 13 dessa obra, Organização e Decisão. É um capítulo muito bom de se ler, ele é organizado em 10 partes e está distribuído em não mais que 40 páginas, são 40 páginas. Então, a obra, né, e isso era algo que nós estávamos falando agora há pouco, a obra, nessa versão que estamos lendo, da versão espanhol, em idioma do espanhol, é composta por 552 páginas e foi editada nessa versão pela Herder do México em 2011. Aqui temos, eu separei essa data como sendo uma data de lançamento da obra, né? Mas provavelmente aí a gente tem entre 2010 e 2011 essa referência. E esse é um livro que apresenta a primeira teoria sociológica das organizações da sociedade contemporânea. Né? Então, Luhmann aqui menciona em alguns momentos a forma burocrática de organização que se apresenta em Max Weber, e ele foge disso, ele vai fazer uma outra leitura, obviamente, dentro das suas próprias, ou com o emprego das suas próprias expressões, né, que são tão características. Nós todos sabemos que Luhmann se ocupou, né, em toda a sua vida, do desenvolvimento de uma teoria da sociedade e das suas diferenças de sistemas, ou das diferenças dos sistemas que são funcionais, e aqui, então, não poderia deixar de ser diferente o exame de que existem organizações na sociedade, mas que as organizações não existiram sempre. As organizações, elas existem porque existem as sociedades. E na medida em que a sociedade se complexifica, também se complexificam as organizações. Então, isso é algo muito importante, pensar que as organizações estão dentro da sociedade e também, assim como há sociedade dentro das organizações, existe sociedade fora das organizações, né? Então, a estrutura que o livro sobre a qual o livro vai se estabelecer é a partir dessas premissas que eu estou colocando aqui para vocês na tela, né? E eu gosto muito dessa frase. Nem sempre se
se teve organizações, elas apenas aparecem no curso da evolução da sociedade. Então, desde uma sociedade mais tradicional, mas especialmente na sociedade complexa, a partir da modernidade ou da sociedade complexa, é que nós começamos também a teorizar as organizações. Né? Então, os grandes marcos dessa obra, do livro como um todo, para daí nós chegarmos nas 10 partes que compõem o capítulo 13, é a representação dessas 5 frases, assim, penso eu, né, sob o meu olhar. Que o livro é uma primeira teoria sociológica das organizações na sociedade contemporânea, todas as pessoas que já apresentaram antes de mim fizeram referência a isso, né? As organizações são sistemas sociais da sociedade, então isso é uma premissa, nós já partimos dessa ideia-chave. As comunicações são elementos das organizações e da sociedade, então por isso que eu vejo nesses símbolos, ou procuro interpretar os fenômenos de uma área específica do direito, que é a área do próprio direito penal e das ciências criminais a partir dessas chaves. Então, não posso pensar na prática dos ilícitos sem ver nisso comunicação também. O sistema organizacional é um sistema característico da sociedade moderna, e aqui fica para o final, quem sabe, uma reflexão que nós tenhamos que estabelecer neste momento e nos momentos que virão, porque a modernidade é um momento importante para a compreensão das sociedades, mas ele não é o seu momento estanque, né? Nós vivemos sobre a influência de outras características de sociedade. Há quem chame a sociedade contemporânea de modernidade da modernidade, alta modernidade, sociedade complexa, sociedade do risco, sociedade ou modernidade líquida. São tantas as expressões para definir esse tempo presente, como até mesmo a sociedade tecnológica ou a sociedade da informação. Então, no campo nosso da sociologia, nos confrontaremos, né, com essas múltiplas definições. E essas definições, obviamente, nos provocarão a compreensão ou a observação, para usar uma linguagem sistêmica, de como a sociedade também se organiza. Né? Então, pensarmos as organizações no contexto a partir da modernidade até essa sociedade hoje, já chamada também de sociedade digital. E aí, nesse cenário, as organizações são observadas com o mesmo instrumental teórico que se observa a sociedade. Então, daqui, a gente pode pensar neste capítulo 13, né? E cabe dizer a todos os leitores aí, se não manusearam a obra, que eu duvido, acho que todo mundo está com o texto, mas este capítulo 13 não é diferente dos demais na sua organização. Então, não sei se exatamente o autor ou o editor, enfim, quem organiza, distribui o texto ou organiza o texto, essas 39, quase 40 páginas, em 10 itens. Mas esses itens não têm títulos. Eles não estão assim apresentados como eu estou colocando aqui. É apenas parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E o que eu fiz foi, a partir da leitura e a partir do resumo que eu fui colocando, que eu fui fazendo de próprio punho, no final, para tentar organizar melhor o pensamento, para compartilhar com vocês hoje, eu batizei essas partes a partir de palavras que para mim eram importantes e definidoras do capítulo. Isso não significa que seja um título, isso também não significa que vocês tenham essa mesma leitura. Né? A gente interpreta os textos a partir das nossas próprias vivências e bagagens, enfim. Então, aqui é um momento de eu compartilhar com vocês um pouco da reflexão que eu faço a partir do texto, esperando também que vocês deem, né, o retorno e o feedback, esperando que a gente tenha uma comunicação, de fato, sobre isso, né? Então, seria assim essa estrutura, né? A primeira parte do texto começa lá na página 437 e está muito presente a ideia entre os sistemas organizacionais e os sistemas sociais. Essa é o grande enfoque do Luhmann aqui. Em que medida
Ele procura demonstrar se há ou não um vínculo entre os sistemas organizacionais e os sistemas sociais. Mas ele se posiciona em relação a isso, dizendo que o vínculo entre os sistemas organizacionais e os sistemas sociais se estabelece a partir, ou teria por fim também, a identificação das condições da sociedade, né? Ou seja, a nossa observação sobre como a sociedade, quais condições levaram a sociedade à emergência e à rápida multiplicação das suas próprias organizações. E aí o Luhmann é um texto bastante didático, eu diria, porque ele vai dando exemplos, né, para demonstrar isso. Um exemplo que ele pontua é o do trabalho. Então, ele diz assim, o que é o trabalho? O trabalho é uma prestação valorada por resultados e que deve ser motivada. Contudo, o trabalho sempre existiu nas sociedades, desde as sociedades mais primitivas. A diferença estaria em que, no primitivo, o trabalho era realizado com o fito, com o objetivo de garantir a sobrevivência física dos seres humanos. Ou seja, né, se nós pensarmos que as pessoas se organizavam para coleta, que as pessoas de alimentos, que as pessoas se organizavam para a caça, que elas se organizavam para a vigilância e a sua proteção no ambiente que viviam, ou o deslocamento, no caso daquelas tribos que eram nômades, né? Então, essa distribuição das tarefas tinha não outro objetivo, não era um objetivo de acúmulo, não era um objetivo de lucro, era um objetivo de sobrevivência física. Mas nas sociedades complexas, esse trabalho se modifica, ele passa a ser um fator determinante socialmente, né? Ele deixa de ter um fim imediato e passa a ter fins que são imediatos, não é mais o fim imediato para a sobrevivência, são fins imediatos, e a partir da organização do trabalho, ou de como que as pessoas se organizam, né, ou como a própria sociedade estratifica o próprio trabalho, passa a acontecer a determinação social, né? E aí há um desagrupamento entre os fins e a motivação. Ou seja, aqui nós percebemos a construção das organizações a partir de dois outros sistemas, o sistema econômico e o sistema educativo. Isso é muito interessante e isso é muito plausível. A gente percebe isso exemplificativamente em vários setores, né? Por que primeiro o sistema econômico? Porque a motivação para o trabalho nessa sociedade complexa é o dinheiro, é a remuneração. E a mensuração de quanto vale o trabalho passa a definir uma outra função para o trabalho e uma função dentro da sociedade, que terá a ver com hierarquia. Como dizer isso? A diferenciação de pagamento, quanto as pessoas ganham, né? A diferenciação dessa prestação estabelece a hierarquia. E as organizações, e qual o papel da hierarquia? As organizações, elas distinguem, né, a movimentação pessoal e as expressões das diferenças de quem é quem dentro da organização a partir da hierarquia. É como se nós pensássemos, né, que nessa hierarquia ocupa o topo as pessoas que alcançaram uma maior remuneração, enquanto que nos postos mais baixos de trabalho estão as com menor remuneração. Então, o sistema econômico aqui interfere diretamente numa estrutura da própria sociedade, a partir do valor da remuneração do trabalho. De outro lado, o sistema educativo também tem um papel importante nisso, porque até a sociedade complexa, o papel, ou melhor dizendo, as funções do trabalho eram pré-definidas dentro dos próprios subgrupos, né, ou dos grupos onde as pessoas estavam inseridas. É como se nós buscássemos lá no medievo, ou na lembrança que temos, né, ou na história que sabemos,
de um momento específico da Europa, de que o trabalho era repassado de pai para filho, dentro de um processo de artesania dos artesãos. Então, essa forma de estrutura social era muito imobilizada, é como se os papéis estivessem previamente distribuídos a partir da distribuição do trabalho, que já era engessado, né? Como que se acessava novas funções a partir da transmissão do conhecimento, e a transmissão do conhecimento era dada dentro desses pequenos grupos, até que surge o sistema educativo. O sistema educativo, e principalmente ele menciona isso, né, o papel das universidades, permite o rompimento dessa estrutura e a mobilidade entre as classes a partir do alcance do conhecimento, que vai fazer com que o indivíduo tenha uma mobilidade dentro da estrutura social, né? Porque quando passa a existir uma maior especialização, um maior conhecimento para a produção do trabalho, isso também se imagina que há uma maior remuneração e, portanto, uma modificação do indivíduo dentro da hierarquia social, né? Mas, de todo modo, o conceito de hierarquia não desaparece. E aqui há, de fato, o paradoxo, né? Porque, de um lado, se pretende juridicamente que as pessoas sejam iguais, de outro lado, as organizações, a partir dessas estruturas, realizam a diferenciação e rompem com a igualdade, se a gente pensar em hierarquia, né? Então, como eu vinha dizendo, isso está nessa parte final aí, da primeira parte, o sistema educativo contribui para o desenvolvimento dessas organizações, né? É um sistema que influencia e reforça a diferenciação dos indivíduos, a partir da criação de locais de trabalho para capacidades específicas, para construção de capacidades e habilidades específicas para a prestação de serviços ou a construção de bens de consumo, né? Então, as escolas e as universidades se orientam à construção das próprias carreiras, né? Deixa eu ver se está nessas duas, vejam só quanta informação, e aqui eu estou apenas em 3 páginas, né, da página 437 até a 439. Bom, o segundo item, que eu nomino, né, de teoria clássica das organizações versus uma teoria da sociedade, por que eu faço, por que eu coloco, por que eu destaco isso assim, né? Porque aqui nessa parte do texto há uma comparação, não deixa de existir uma comparação entre a forma como se explicava as organizações e a forma como o Luhmann vai fazer isso a partir da teoria dos sistemas, né? Então, a teoria clássica procurava justificar as organizações na sociedade a partir de uma lógica da racionalidade. E na teoria dos sistemas, ou aplicando a teoria dos sistemas, isso é posto de lado, até no texto aparece um pouco essa expressão, isso é posto de lado, e se procura explicar, então, as organizações a partir de ações ou racionalidades que são sistêmicas. Enquanto que na teoria clássica havia um esquema de fim e meio, pela teoria dos sistemas, o esquema passa a ser de inputs e outputs. Enquanto que na teoria clássica, as condições de racionalidade das organizações não eram de todo aprofundadas ou questionadas, é a partir da teoria dos sistemas e com os inputs e outputs que se pode estabelecer uma crítica em relação a isso. E aí o Luhmann menciona a questão da racionalidade, então, posta de lado, é modificada, porque muda-se. A racionalidade global deixa-se de lado uma racionalidade que é global, que traz em seu bojo princípios para uma lógica de identificação da diferenciação. As diferenças é que serão observadas dentro das organizações. Esse é o primeiro plano da questão, né? Como é possível existir as diferenças?
como é possível que as organizações tenham essas estruturas? E mais que isso, então é toda uma forma de pensar a partir de questionamentos, né? Quais são as consequências dessas diferenças? E nós sabemos que os sistemas sociais acabam por construir, né, toda a organização dos sistemas sociais se dá a partir da construção e da identificação dos seus limites, né? E o limite aqui, que é algo que não era explorado na teoria clássica das organizações, é um ponto-chave e é um elemento fundamental, porque os limites estabelecem os lados, o dentro e o fora. E pela análise desses limites que se consegue estabelecer que é pelos limites que surgem as organizações que são mais complexas, porque há um entorno, né? E uma hipótese também de reflexão se avulta nesse cenário. A pergunta é, né, ou a hipótese é, se a sociedade é um sistema que compreende todas as comunicações significativas, não haverá organização, só haverá organização no interior do sistema social, né? Então, as organizações estão dentro do sistema, mas trazem dentro de si próprias também os sistemas sociais. E naquilo que muitas pessoas que são leitoras ou não, talvez o autor vai dizer assim, que não são as leitoras, né, do Luhmann, né, vão perguntar sobre os indivíduos ou sobre as pessoas. Aqui nessa parte do texto isso se evidencia como sendo há uma expressão que aparece muitas vezes, que é os sistemas de organização individuais, né? Então, ele diz assim, os sistemas de organização individuais têm uma dupla relação com a sociedade, porque, de um lado, realizam com a sociedade a comunicação, então, de novo, né, as organizações individuais estabelecem comunicação, e sendo que no seu entorno também há comunicação, que é a sociedade. Então, se a gente pensar que as organizações individualizadas, elas promovem comunicação, mas elas são contornadas, né, ou afetadas pela comunicação que vem de fora, que é a própria sociedade. Em suma, uma frase importante é: a sociedade em ambos os lados do limite do sistema organizacional. Então, existe sociedade dentro da organização e existe sociedade fora da organização. Uma organização sempre encontra a sociedade em um duplo sentido. Dentro do sistema, ou seja, dentro de si mesma, dentro do seu próprio sistema e no seu entorno. Isso está na página 441. E aí vem qual é o problema disso ou onde estaria a dificuldade disso, né? A dificuldade, segundo Luhmann, é distinguir e ter em vista dois sistemas de referência, organização e sociedade. Essa é a maior dificuldade, é dizer, se há sociedade dentro das organizações e se há sociedade fora das organizações, a grande dificuldade é estabelecer o que é sociedade e o que é organização. Então, esses são os tópicos, né, fundamentais desse item, e ele procura refletir, é uma forma totalmente diferente de pensar a sociedade em relação à lógica weberiana, enfim, a partir da teoria da sociedade. E aí ele constrói, né, surge ali na página 446, vocês todos encontram essa terceira parte, onde ele vai, de algum modo, estabelecer um pouco mais dessa reflexão,
E por isso que eu botei aqui no título 3, os sistemas sociais consistem em comunicações, porque essa é uma frase, né, da abertura desse item ali na página 446. Todos os sistemas sociais consistem em comunicações. Isso sabemos. E se sabemos também que as organizações fazem parte disso, então as organizações também são ou realizam operações mediante esse processo de comunicação. E uma frase que eu destaquei daqui é a seguinte: as comunicações são operações mediante a reprodução dos sistemas com a ajuda dos seus próprios produtos. Essa é uma frase que aparece, uma lógica que aparece lá, para ele explicar a autopoiese. Né? Então, as organizações se constituem a partir também dessa lógica autopoética. E nesse cenário, os sistemas sociais ou as organizações, elas se comunicam como pessoas coletivas. Isso eu achei muito interessante, está na página 446. Principalmente para quem é da área de uma outra área específica do direito, né? Eu me recordo, assim, eu, aluna de graduação, tentando entender quando os meus professores da graduação falavam sobre a vontade da pessoa jurídica. Onde está a vontade da pessoa jurídica? E aí os professores diziam, está na sua capacidade de decisão. Né? A pessoa jurídica se expressa a partir das suas decisões. Né? E aqui, numa lógica sistêmica, as organizações se expressam como pessoas coletivas. Né? Uma frase que me deixou muito reflexiva também, ainda aqui entre a página 446 a 447, é a seguinte: não existe fora dos limites da sociedade nenhum destinatário a qual se pode dirigir a comunicação. Se a gente parar aqui para pensar e buscar exemplos para isso, talvez a gente não vá muito longe dos próprios exemplos que ele coloca, porque isso é tão profundo, isso é tão complexo de ser visualizado, né, que eu imagino que por esse motivo ele foi dando exemplos, e aí dentro dessas páginas há 3 exemplos que dizem muito também que a gente consegue visualizar na realidade especial, na realidade brasileira, que são os seguintes: as relações entre os sindicatos e os governos. Então, ele diz assim, os sindicatos, ele não chega a usar a expressão paradoxo, mas me parece que é um paradoxo, né? Ele diz assim, os sindicatos são organizações, e eles existem para protestar contra os governos. Né? Só que o fim desse protesto é uma negociação. Né? Então, é como provocar uma conversa, uma comunicação que pode ou não dar certo, né? Porque o governo pode ou não atender uma demanda de um sindicato. Mas isso é um exemplo de comunicação entre uma organização e aquilo que seria o seu entorno. São as normas, é a estrutura do Estado, é o próprio governo, a partir da separação dos seus poderes, que permite que haja as organizações dos sindicatos. Mas essas organizações existem para protestar, e o protesto não tem outro fim senão o da própria negociação, e a negociação é uma forma, uma tentativa de comunicação também. Então, esse é um exemplo. Segundo exemplo, ele menciona as indústrias químicas e os jornais, ou a mídia. Veja, né, como relacionar isso. Então, ele diz assim, as indústrias químicas vão à mídia ou publicam nos jornais notícias sobre os seus próprios produtos químicos versus a necessidade de um controle da ecologia. Então, onde é que estaria um paradoxo aqui, né, de pensarmos? E produtos químicos ofendem ou lesionam a natureza, né?
mas há nessa comunicação com os periódicos uma tentativa de dizer que esses produtos químicos têm, ou que o uso desses produtos químicos tem a preocupação de controle dos danos à própria natureza. Um terceiro exemplo, os mercados anunciam seus produtos, os museus anunciam as suas exposições. Então, essas seriam funções próprias dessas organizações, né? Os mercados colocam os produtos à venda, então eles colocam isso à vista dos consumidores. Os museus têm exposições, só que não basta realizar essas funções, é preciso comunicar a existência dessas funções. Então, a comunicação de que há uma exposição, a comunicação de que há produtos à venda, né? De modo que, nessa lógica, desses 3 exemplos, se pode perceber que não existe, né, vida moderna sem uma comunicação. Mais especialmente, a vida moderna seria praticamente inimaginável sem uma comunicação organizada. Essa é a expressão dele, na página 447. Então, aí é como se disséssemos que as formas de existência dessas organizações, ou a existência dessas organizações, não poderiam ser observadas senão a partir das suas próprias comunicações com o entorno. Então, de novo, o exemplo do sindicato versus os governos, protesto para negociar, as indústrias químicas e os jornais, né, que fazem a comunicação dos produtos químicos versus a menção a uma ecologia, ao controle dos danos da ecologia, e os anúncios, então, do que mercados vendem, do que museus expõem à venda. E aí segue, né, nessa abordagem de como que se dá a possibilidade da organização de comunicar. Então, a gente poderia dizer assim, a possibilidade de comunicação organizacional é um médium, né? E o médium aqui significaria a quantidade de comunicações que são acopladas. Quais? Então, essa é uma questão que ele levanta, deixa, né, para a nossa reflexão. Quais são essas comunicações? Que acoplamento há entre a comunicação de uma organização com outra organização ou com o seu entorno, né? E a forma de decisão para o estabelecimento dessa comunicação é dada pelas próprias organizações e não pela sociedade. Então, eu cheguei a anotar aqui a partir da página 448, e aí eu destaquei, ele não usa essa palavra paradoxo ali, é importante dizer, isso não está ali no texto, mas por que isso me lembra o paradoxo? Porque ele diz o seguinte, as declarações de uma organização geram contradeclarações de outras organizações. É como se nós pensássemos assim, nesse dualismo, né, de várias operações que há na sociedade. E aí eu sempre ouvi e fiquei reflexiva com uma expressão, então agora fazendo um recorte fora do texto. Se há espionagem, há a contra-espionagem, né? Então aqui, se há uma declaração, haverá contra-declaração. Essa lógica de que há a emissão de uma mensagem e a devolução de outra mensagem no estabelecimento dessa comunicação, né? E ele mesmo, aí, Luhmann, não fala nessa expressão que eu usei da espionagem, mas ele dá outros exemplos que são muito mais claros, né? Muito mais brilhantes. Ele diz assim, exemplo, se as escolas decidem limitar as aulas de religião
Então, aqui vai usar dois sistemas, o sistema educativo e o sistema das religiões. Então, dentro das escolas, se as escolas decidem limitar as religiões, haverá um posicionamento das igrejas. Então, as igrejas não vão responder a essa comunicação dizendo, ok, estamos de acordo, que bom que a religião foi limitada dentro das escolas, né? É possível que o sistema educacional, ao dizer que a religião é limitada nas escolas, isso vai gerar uma contra-argumentação, uma contra-declaração das próprias igrejas. Lá dentro das igrejas, haverá manifestações comunicacionais de que absurdo as escolas não terem mais a religião, ou que o tempo da religião foi diminuindo dentro das escolas, e assim por diante. Então, ele diz assim, o médium produz a sua própria ativação nervosa duradoura na sociedade, e isto é um problema da sociedade moderna, enquanto as organizações, respectivamente, são afetadas e podem ter, com isso, seus próprios problemas. Isso está na página 448. Então, vamos refletir, né? As escolas decidem limitar as religiões, talvez procurando reduzir um tipo de situação ou problema dentro das escolas. Mas essa decisão da limitação das religiões, por si só, vai gerar outros problemas e vai constituir uma complexidade ainda maior sobre o próprio tema e sobre o próprio assunto, derivando ou provocando outras decisões a partir dessa decisão originária. Isso está na primeira parte ali da página 448, essa expressão, né? O médium produz sua própria ativação duradoura na sociedade, enfim, essa expressão que eu coloquei aqui. Então, destacando isso como que poderia ser um problema. Bem, parte 4 desse texto, né? Relações entre inclusão e exclusão. Foi o que eu selecionei aqui, né? Então, vejam uma expressão importante que Luhmann menciona logo na abertura. A primeira frase dele, nessa página 448, nesse item 4, fazendo uma versão aqui traduzindo, né? As organizações podem comunicar em seu próprio nome somente porque recrutam membros mediante uma decisão e os obrigam a aceitar que são membros, a reconhecer as decisões da organização. E aí, eu acho isso muito palpável de vermos dentro das organizações, de novo, laborais ou de trabalho, né? Então, se a gente pensar numa estrutura que seja universitária, pública ou privada, por exemplo, ou numa empresa, né? Obviamente, nesse caso aí, ou pensando na estrutura privada de uma empresa, né? Elas fazem comunicação a partir do seu nome, em nome da coletividade, em nome daquela organização. Então, as pessoas não falam por si próprias, né? Quando alguém que ocupa um posto de comando, ele fala em nome da organização, mas ele só faz isso porque houve um processo de decisão, né? De que ele é membro daquela organização, né? Então, anos atrás, isso já, talvez numa sociedade que é hipercomplexa como a nossa, né, e que há várias gerações de indivíduos diferentes, com valores diferentes também, mas na geração, talvez, dos trabalhadores nas empresas dos anos 50, 60, 70, até 80, final dos 80, início dos 90 no Brasil, não era incomum se observar que o indivíduo entrava numa organização laboral e fazia carreira dentro dessa organização. O seu tempo de permanência no trabalho era a sua vida, 20, 30 anos, né? Então, as pessoas associavam, muitas vezes, a sua identidade o nome da empresa. Então, é como diz assim, não é o Arthur Stanford da Silva, é o Arthur da universidade tal, ou é o Arthur da empresa tal, é o Arthur do banco X, né?
Então, por que esses indivíduos eram associados, se a gente pensar numa estrutura organizacional assim? Porque esses indivíduos, eles são incluídos como membros dessas organizações e aceitam as decisões dessa organização, são fundidos na lógica dessa própria organização, de modo que aqui a gente começa a entender o que é estar dentro e o que é estar fora. Né? A população são os outros, a população não é membro, né? Só faz parte, e aí uma expressão que o Luhmann usa de membresia, né? Só é membro da organização os indivíduos que foram decididos como tal, que foram aceitos dentro dessas organizações. Então, há uma decisão de imediato que já coloca alguns dentro e mantém outros fora. Eu dei o exemplo aqui de uma relação laboral, mas poderiam ser, estou pensando em algo que aconteceu aqui em Porto Alegre há alguns anos, né? Uma notícia que ganhou aí a mídia de um grupo, de um clube desportivo, um clube náutico, que recebeu um pedido de uma pessoa para ser sócio desse grupo, para ser membro desse clube. Então, observem, o clube muito antigo, muito tradicional, tinha como regra que os nomes dos futuros membros são postos no corredor dessa instituição e que os sócios têm algum prazo, têm alguns dias para se manifestarem se não concordam naquela permanência, naquela inclusão de um novo membro. E se um ou outro fizer uma manifestação de não concordância, aquela pessoa que está se candidatando a isso não pode ser aceita dentro da organização. E isso ficou muito famoso aqui, porque era um clube de vela, de barcos à vela. Havia uma pessoa, um artista, que tem barco à vela, que fez um show nesse clube, e que alguns membros, então, vieram dizer, por que você não se associa ao clube e traz seu barco para cá? Pois bem, ele se candidatou à sociedade, e 2 ou 3 sócios, em face de um aspecto muito subjetivo, que é, esse artista era casado com uma mulher que é política, né? Então, os membros do clube não o aceitaram por aquele motivo e colocaram literalmente dentro de uma caixinha a bola preta. Então, se aparecesse uma bola preta lá, aquilo era uma comunicação. Vejam, eles não verbalizaram que não aceitaram o grupo, eles usaram um ato de comunicação. O ato de comunicação era colocar uma bola preta dentro de uma caixa, anonimamente, e depois, quando essa caixa foi aberta, se houvesse essas bolas nessa cor, as pretas, significava que aquele membro não era aceito. Então, há uma decisão de inclusão ou de manutenção de uma exclusão. Né? Então, acho que esse é um outro exemplo para visualizarmos essa... não é uma metáfora, né, mas essa forma de descrever quais são as condições de ser membro, né, de uma organização ou não. E o mais interessante aqui, e que está muito claro na teoria do Luhmann, é que as próprias organizações criam as suas regras. Né? Então, podemos ter um princípio geral, um postulado geral, que é de igualdade. Todas as pessoas são iguais, isso é o direito que estabelece, é o sistema do direito que estabelece. Mas dentro do sistema das organizações, e até mesmo essa frase de que todos são iguais, encontra uma limitação. Todos são iguais e podem concorrer à vaga de membro de uma organização, mas é a própria organização que estabelece os critérios de quem ingressa ou de quem fica fora. Né? Por isso que há aqui uma relação de inclusão e de exclusão. Então, em toda essa parte do texto, ele menciona isso. Se vocês abrirem a folha 449, vão encontrar isso ali. Dizendo de outro modo, não é que se regula apenas a inclusão, a própria exclusão também é regulada pelas organizações. Né? E aí o Luhmann faz exemplos, exemplifica isso, deixa isso mais claro ainda, comparando as sociedades antigas com as sociedades modernas. Nas sociedades antigas, ele dizia assim, eram as próprias economias familiares que regulavam a permanência.
era a partir das próprias associações ou organizações dessas sociedades antigas que se identificavam quem estava dentro e quem estava fora a partir de outros meios. Então, quais seriam os meios que complementariam essa forma de decisão? Ou a nossa forma, quem sabe, aqui de observação disso, né? Então, aparecem aqui outras estruturas, como os templos, os conventos, as igrejas, as ordens, as universidades, os grêmios, as corporações dos artesãos e as unidades militares, né? Então, ele elenca esses médiums, né, esses meios, para dizer, é a partir das regras dessas próprias estruturas que se evidencia o processo de inclusão ou de exclusão. A igreja, faz parte da igreja quem? Quem frequenta a igreja, quem professa aquela fé, muito embora exista um postulado geral de liberdade de fé e de liberdade de culto, né? Mas aqui só faz parte da igreja as pessoas que têm essa fé, que têm esse culto, né? Ou que professa esse culto. E a mesma lógica em relação aos grêmios, como foi esse exemplo que eu dei de um clube, né? Nas universidades, a gente pode pensar assim, todos têm direito, diz a regra constitucional, à educação, todos têm direito ao ensino superior, mas as próprias organizações criam regras sobre quem entra. Vamos ver o exemplo. Um processo seletivo de um programa de pós-graduação tem um edital com normas, com regras de quais são os documentos mínimos, os requisitos para entrar. E aí o indivíduo preenche isso e é aceito dentro do grupo. Só que o título de acadêmico, de mestre ou de doutor, não é garantia, não será garantido de todo pelo seu ingresso, mas sim, de novo, pela atenção e observação a outras normas, né, a requisitos, a regras próprias para a inclusão desse indivíduo dentro da academia, que é, no caso do mestrado, defender uma dissertação, no caso do doutorado, defender uma tese, né? Bem, nas sociedades modernas, como que isso se avulta? Então, lá na página 449, né, ele deixa muito claro que não há formas societais globais para exclusão e inclusão, né? Isso acontece dentro dessas organizações. E aqui ele diz mais, ele diz assim que o controle social ele se afasta disso, né? Isso passa a ser algo interno dessas organizações também. E aí eu já antecipei, mas é na sequência dessa leitura que ele menciona que é a partir, né, na sociedade moderna, a sociedade moderna somente reconhece seres humanos como personas e a partir de um princípio da inclusão de todos. Exemplo, todos têm capacidade jurídica, qualquer um está conectado ao sistema econômico, todos estão conectados ao sistema econômico, ao sistema do dinheiro, né? Só que isso tudo acaba sendo muito simbólico, porque se por um lado há os direitos, de outro lado, isso é simbólico porque os direitos seriam educação, voto, religião, mas esses direitos que são fundamentais, eles simbolizam a inclusão dentro das próprias organizações. Então, por isso seria o simbólico. Simbolizam paradoxalmente. Não há liberdade sem restrição da liberdade. Não há igualdade sem desigualdade. Os sistemas funcionais da sociedade produzem e reproduzem o que não podem necessitar. Então, eles operam a exclusão. As seleções não podem ser entregues aos desejos, requerem acordos, requerem contratos, né? E, para isso, requerem organizações para este controle. Eu acho que isso fica muito claro aqui, né? Porque, olhem de novo essa frase, né? As seleções não podem ser entregues aos desejos.
exemplo de novo, eu desejo, é meu sonho, eu ouço muito isso de candidatos, quando a gente está entrevistando candidatos para ingressarem no PPG, a gente faz uma pergunta, por que você quer cursar aqui, né? Aí diz, é meu sonho, é meu desejo, é o sonho da minha vida, ser mestre ou ser doutor e assim por diante. Mas isso não é uma garantia de que você será, né? Então, existem uns acordos. Quais são os acordos? Para ser, tem que cumprir o prazo. Para ser, tem que fazer as entregas, tem que ter a produção, tem que ter as notas nas disciplinas, tem que passar nas bancas de qualificações, né, nas bancas de defesa. Então, isso está nesse acordo entre coordenação e corpo discente, coordenação e corpo docente da universidade, né? Então, significa que o controle esse é exercido pela própria organização. Então, as organizações estabelecem esse controle para a manutenção deste próprio contrato, né? E aí, na frase, na página 451, está a expressão: as organizações operam como realização da sociedade na sociedade. As organizações operam como realização da sociedade na sociedade. Né? E como que se dá essa operação? A partir desse processo de inclusão e de exclusão das regras, dos contratos e dessa comunicação toda estabelecida aí. Né? E aí fica muito lógico nós irmos ele desenvolver ali no seu item 5 um escrito que nos dá o contorno de que, afinal de contas, então, é essa a função das organizações? Qual é a função das organizações? Né? Então, aí eu destaco ali a frase também de início dele, que ele diz assim, se pode ver uma outra função da construção das organizações no interior do sistema da sociedade. Tá? Na terminologia aqui, ó, Arthur, que a gente falava antes sobre cibernética, né? Tu dissesse, não, ele escreveu também sobre cibernética, nós estávamos um pouquinho antes de começar aqui, querendo saber quando que, de fato, esse texto do Luhmann foi escrito, né? Porque nós sabemos, e principalmente acho que no primeiro encontro aqui desse grupo, foi no dia em que o professor Arthur, a professora Juliana e o professor Raul fizeram a apresentação, se falou sobre 3 momentos ou 3 fases do pensamento luhmanniano, né? Uma primeira fase, que é quando ele se debruça sobre a teoria das organizações, entre os anos 60, de 1963 até 76. Depois, uma segunda fase, que seria a caracterização do Luhmann como um sociólogo, que vai dos anos 70 até 81, seria de 76 a 81, com a vinda dele ao Brasil, onde ele escreveu sobre confiança, racionalidade, poder, política, religião, né? Até a terceira fase, que é a mais longa, que é da teoria da sociedade, que começa em 1981, mais ou menos, e vai até 1997. Né? Então, aqui tem seus escritos sobre sistemas sociais, economia, direito da sociedade, a obra Sociedade da Sociedade, enfim. E aí, um pouquinho antes de iniciar, eu quis dividir com o professor Arthur e com os demais membros que estão aqui a dúvida, de fato, de quando que esse texto teria sido escrito, né? E nós, de modo que nós concluímos que ele é, como disse o professor Arthur, uma compilação de vários escritos dele, porque ele revisitava todo o tempo o que vinha desenvolvendo, né? Então, nessa parte aqui, em especial sobre a função das organizações, o Luhmann também menciona algo que eu já li muito e já escrevi e leciono, discuto com os meus alunos, que é a própria expressão risco, né, na sociedade. Então, nesse item 5, em que ele fala sobre quais seriam as funções das organizações, ele menciona a inclusão, a incorporação na sociedade de dispositivos de amortização para os riscos. Né? Então,
se há uma expressão lumaniana interessante, mais uma interessante, é de que não há conduta humana desprovida de risco. Isso está nas suas outras obras, né? Por quê? Porque o processo de decisão é um processo comunicacional. E se a comunicação é também improvável, né, porque ela gera uma contra-comunicação, às vezes, então as organizações precisam encontrar formas de minimização, aqui a expressão que ele usou em espanhol é amortiguación, né? Então, amortização dos riscos, ou seja, redução dos próprios riscos, né? E aí uma das formas onde isso se expressaria seria a partir do sentido da comunicação linguística, né? Então, ele diz assim, existem horizontes abertos de sentido da comunicação linguística. E nas sociedades que são as mais desenvolvidas, também há uma generalização dos meios de comunicação simbólicos. Então, ele insiste muito aqui nesse item sobre os meios de comunicação que são simbolicamente generalizados, né? Ou seja, há uma abertura nas instituições para esses processos comunicacionais, né? E uma forma de expressar isso, ou de tentar reduzir isso, é a partir dos símbolos, né, adotados nessas linguagens, né? Mas tudo isso evidencia uma questão muito importante, que é a da complexidade das estruturas dessas próprias organizações, e se pensarmos organizações também como formas estruturais, a complexidade da própria sociedade a partir disso, né? Se evidencia nessa existências, ele diz ali no finalzinho, na página 455, a clausura operativa e a autonomia dos sistemas funcionais, né? Então, isso é algo que acho que está muito relacionado com essa lógica, né, de que as organizações estão fechadas, existe uma clausura, as decisões são tomadas dentro das organizações e são comunicadas com o seu entorno. Quanto mais há organizações e mais acontecem as decisões, mais complexo se torna essas dinâmicas, né? E aí, talvez também, talvez não, ligando tudo isso, no item 6, ele aborda a expressão que nós também já conhecemos, do acoplamento estrutural, né? Faz uma memória, um retrospecto do Maturana, então ali na página 455, né, ele cita o Maturana para rememorar que essas interações se dão sempre entre sistema e entorno, né? E aí uma frase que me parece, assim, bastante chamada ou retrospecta é a que está na página 456, segundo parágrafo. No interior do sistema da sociedade, é dizer, onde tudo isso acontece, para acoplamento de seus subsistemas valem outras condições. Em sociedades aristocráticas, por exemplo, os distintos estratos sociais se acoplam através das economias domésticas. Entanto, podem realizar contatos comunicativos nas economias familiares, ou seja, quando que isso é uma comunicação unicamente interna. Mas, além dessa diferenciação funcional, se produzem diversos outros acoplamentos estruturais, segundo o tipo de sistemas, de tal forma que já podem estar, que não podem estar dados nenhum mecanismo unitário para eles. E aí vem a influência da economia e dos outros sistemas para esse processo todo de interpretação, né? Na página 458, se evidencia que as organizações são autorreferenciais, né? Então, ele dá exemplo do sistema bancário, de que o sistema bancário estabelece também as suas próprias regras, né? Então, essa autorreferência é algo também que faz com que haja a diferenciação do que não é sistema bancário. Então, é um outro exemplo. Em algumas passagens, os exemplos estão mais apontados,
como eu mencionei nos anteriores, a itens, desses 10 itens, a itens com 3, 4 exemplos, outros escritos são mais densos, né? E aí, finalizando esse item 6, uma frase também que eu acho que se nós fôssemos fichar, uma frase que seria bem importante, está ali na 459. Os acoplamentos estruturais são consequências da diferenciação funcional da sociedade. Então, isso aqui essa é uma frase que eu deixaria para nós debatermos logo em seguida. Vou abreviar um pouquinho, porque já são 11h10 aqui, né? E nós temos 2 itens ainda para abordar, que é o 7º, o 8º, o 8º e o 9º. Eu vou só destacar agora umas palavras-chave desses 3, e aí a gente vai ali para o 10, que eu chamei de conclusões. Ele não usa essa expressão conclusões, mas é um apanhado geral do texto, né? Então, evidentemente, que na estrutura da redação, se houve todo o desenvolvimento aqui, o 10 é a conclusão, né? Então, ali no 7º, é quando o Luhmann vai mencionar quando acontecem os problemas de regulação entre as organizações e a sociedade. Então, ele abre esse item dizendo que a construção do sistema por meio da reprodução autopoética e a sua clausura operativa é uma conquista evolutiva altamente improvável, tal como a vida, a sociedade linguisticamente comunicante e todas as demais autopoésias da sociedade. Então, ele enfatiza aqui a improbabilidade e olha só, a expressão deles é de que há improbabilidade na probabilidade. Então, a probabilidade é que acontecerá a comunicação, e o improvável é que essa comunicação, não queria usar essa expressão ou adjetivar assim, né, Arthur? Seria bem sucedida, mas é provável que há comunicação, e é improvável que a comunicação se estabeleça perfeitamente, né? Também ele não usa a palavra perfeitamente, isso aqui é um jeito nosso de explicar, né? E é disso que surgem os problemas de regulação. Então, isso está na página 460. O discurso sobre a regulação se limita, né? Ou melhor dizendo, o discurso sobre a regulação tem limitado as relações entre os sistemas, e ele, na página 461, ele dá o exemplo entre o sistema político e o sistema econômico. Então, ele diz assim, é preciso regular a economia. Quem regula a economia? As leis. As leis são feitas por quem? Pelo sistema político. Então, aqui existe uma discussão sobre a regulação que acaba por limitar os próprios sistemas, o próprio sistema político e o sistema econômico. Então, vamos ver, o sistema econômico regula a distribuição do dinheiro, né, ou da circulação do dinheiro. Existe uma regulação que se impõe sobre esse sistema, que é trazido pelo sistema político, mas se opera também uma outra regulação sobre o sistema político. Então, é inegável que aqui se tenha complexidade sobre o próprio conceito, ou a própria prática da regulação, né? Na 462, ele diz que todas essas reflexões têm consequências, geram consequências para o conceito de regulação, tanto para heterorregulação como para a autorregulação. Por que hétero e auto? Né? Porque, vamos dizer, o sistema econômico cria suas regras próprias, mas quem cria o sistema econômico é o sistema político. O sistema político também é autorreferente porque opera com suas próprias regras. Né? Então, este é um capítulo aí bem denso, em que Luhmann retoma, inclusive, a ideia da racionalidade, dizendo, não é pela ideia da racionalidade que se resolve, ou que se vai, pela racionalidade do sistema que se vai resolver isso, né? No finalzinho ali na 463 para o 464. E no item 8, então, ele traz ali, são 3 páginas apenas, a ideia, né, ou retoma a ideia que já aparece em vários momentos da sua obra de diferenciação funcional, mas aqui, de novo, ligando isso à lógica das organizações, né? Então, ele diz assim, as organizações são agregadas amplamente na sociedade, mediante a sua diferenciação funcional.
E aí acho que por todos os exemplos que a gente já viu e já falou, isso aparece muito aqui. Isso está muito evidente, acho que eu já antecipei de algum modo a ideia da diferenciação funcional. Na 465, o que eu destaquei, Arthur, e aí outras pessoas podem ter destacado outras questões, né? Ele volta, ele menciona, não é que volta, ele menciona de novo a existência dos riscos, né? Mas ele diz assim, na 465, há um problema, faz toda a construção do seu pensamento e diz, em consequência, se trata de um problema estrutural da sociedade que se apresenta quando esta utiliza organizações em todos os seus sistemas funcionais. E vem, uma vez mais, o exemplo do sistema econômico, algo que somente as organizações do sistema econômico podem ganhar dinheiro por si mesmas, né? Então, aí ele dá mais exemplos sobre o mercado, sobre o mercado ser ou não um problema, enfim. E fechando aqui, no item 9, quase que se endereçando para essas considerações finais, essa é uma parte do capítulo que é muito reflexiva, de fato, ele deixa as perguntas de maneira muito claras, né? Ele diz assim, por tudo isso, existem turbulências no entorno das organizações, né? Essas turbulências também são produzidas pelas organizações, né? Por outras organizações, então existem turbulências no entorno causadas por outras organizações, e o nosso papel aqui como observadores ou como sociólogos é questionar que consequências se podem esperar disso, que consequências se podem observar desde já dessas turbulências, né? Algumas dessas ideias vão aparecer de volta aqui no fechamento do item do capítulo, naquilo que eu chamei de conclusão, e daí dessas perguntas dele eu estou puxando para a abertura do item 10, na página 473, né, do problema. Então, olha só, se eu fosse sumarizar isso aqui, eu diria assim, que o problema, né, o que a grande pergunta é, qual é a relação entre as organizações e a sociedade? Então, isso é muito interessante, porque depois de definir que há organizações, como que ela produz comunicação, como que ela se avulta dentro de uma estrutura hierárquica, que a hierarquia realiza um papel também de diferenciação, né? Que as sociedades ou que as organizações possuem hierarquia e que isso rompe com uma lógica própria da igualdade, e isso faz parte do próprio sistema, né? Então, aí, no fechamento, o próprio Luhmann menciona, devemos voltar, uma vez mais, ao enfoque cultural ou institucional já apresentado nas organizações, referendo-se ao problema da relação entre as organizações e a sociedade, né? E aqui ele menciona valores, algo que não me pareceu assim muito invocado nos outros itens, nos outros subitens deste mesmo capítulo. Mas ele aborda aqui na conclusão que os valores seriam os pontos de orientação das ações dessas organizações. A gente poderia descrever as organizações a partir dos seus códigos valorativos. Então, interpretar os valores como sendo códigos também de comunicação das decisões, onde e como que as decisões das organizações são tomadas. Não descuidando, essa é uma frase que eu já vi várias vezes em vários outros textos do Luhmann, e que aparece aqui na página 474, de novo, de que toda realidade é construída, né? Então, se toda realidade é construída a partir também das decisões e do próprio fenômeno, ou da prática, da observação dessas interações, né, que a gente
pode tentar apresentar algumas soluções para esse problema, né? Ou para os problemas a partir de então. Qual seria o problema? O grande problema de fechamento disso tudo é que há uma indeterminação do futuro a partir das dinâmicas dessas organizações, da descrição que nós possamos fazer do que é o entorno, de como que se dão os processos de decisão, e que dessas comunicações decisionais haverá uma contra-argumentação. O grande problema disso tudo é que há indeterminação do futuro, e que essa indeterminação se reproduz todo o tempo, né? Gerando uma reação a isso, que é a capacidade de decisão e de integração vertical dos processos de decisão. Então, fazendo um fechamento, né, lá na 476, desse capítulo, desse item, vou fazer a leitura da última frase, destaquei vários elementos aqui, mas dessa última frase em especial, né? O problema com que se encontram confrontadas as organizações é a indeterminação do futuro que se reproduz permanentemente, a um ritmo vertiginoso. Devem reacionar ou reagir a isso mediante a sua capacidade de decisão e integração vertical de seus próprios processos de decisão. Então, no fechamento do item, ele apresenta um problema, mas ele já prevê, né, o que seria uma resposta a isso com o devem. A expressão devem aqui do Luhmann eu não sei, né, Arthur, e eu vou deixar isso agora para o grupo para a gente debater, se isso é o pensamento dele, no sentido de orientar uma resolução, ou se isso é apenas uma previsão do Luhmann de como que as organizações atuam. Estou mais inclinada a dizer isso, né, que esse deve que aparece aqui não é uma orientação dele de resolução do problema, porque a teoria de sistemas não é para resolver esses problemas, mas para descrever os problemas. Então, ele descreve o problema, e creio eu aqui que nessa expressão do devem, ele está apresentando aí já a possibilidade de futuro, o que vai acontecer nessas organizações em reação a esses problemas, né? Então, com isso, eu termino aqui os 10 itens. Peço desculpas pelo abuso do tempo, foi acho que 1h20, né? Mas eu não sei, acho que temos aí um tempo ainda para debate. E agradeço demais a atenção, aqui as manifestações que estão entrando, e fico aqui para a gente conversar. Muito obrigada. Obrigada, meu orientador, professor Leonel Severo Rocha, que está aí também, né? E a todas, professor Germano, e a todos os demais colegas que entraram aqui nesse momento. Devolvo a palavra a ti, Arthur. Bom, professora Renata, muitíssimo obrigado. Eu acho que o objetivo do grupo era esse mesmo, né? Ver uma apresentação do texto e ver aí o que aqui sobra para a gente. Eu acho esse um dos textos mais interessantes do livro, né? Como que a gente junta esses dois pontos aí de organização e sociedade. Mas, bom, não vou querer dar conta ou tomar conta da palavra. Deixo ao professor Raul, por favor. Quem quiser, pessoal, também é só levantar a mão aí e a gente vai conversando. Professor Raul, fique à vontade. Bom dia a todos vocês. Renata, você, no apartado segundo, você pode desenvolver a relação entre organizações individuais e observador. Você mencionou as organizações individuais. Gostaria de saber la relación entre organizaciones individuales u observador, ¿cómo você olha esta relación? Por favor. Ok, obrigada, professor Raul. Bom, acho que uma primeira mirada é pensar que a organização, nesse cenário, é individual na diferenciação em relação às demais organizações, né? Uma organização nunca será individual no sentido do ser, da pessoa, do único indivíduo, né? Então, as organizações aqui... a sua pergunta, creio que pode ser
respondida pela ideia do que o Luhmann trabalha, dos sistemas, né? De que há 4 sistemas. Então, quando eu falei de que uma organização individual não é um indivíduo, eu estou me referindo, ou eu penso, como um indivíduo psíquico, né? Mas a gente vai ter 4 sistemas compostos aí, ou podemos pensar os indivíduos, os psíquicos, as máquinas, os biológicas e os sociais, né? Eu não sei exatamente se a sua pergunta tem a ver com as organizações individuais como sistemas psíquicos ou como uma organização, né, de fato individual. Porque se for na questão dos psíquicos, eu faria uma leitura a partir da lógica do alter e do ego. Né? Renata, con licencia, voy a hablar español porque así es más claro. Así, sí. A ver, sí, precisamente me llama cuando usted en el apartado teoría clásica y teoría de la sociedad, y Luhmann hace la diferencia, digamos, entre la propuesta que tenía la teoría clásica de racionalidad, en medios fines y todo esto, y para pasar, digamos, al problema de las comunicaciones y de la decisión. Usted mencionó en algún momento esta idea que otra característica sería las organizaciones individuales, pero yo le pedía que lo desarrollara porque o yo entendí mal, a riesgo de que yo haya entendido mal, de repente parece que las organizaciones individuales estuviésemos volviendo al problema del sistema psíquico, y por eso yo lo vinculaba con el observador, porque me da la impresión, no me da la impresión, digamos, afirmaría o sostengo que Luhmann se está refiriendo a organizaciones individuales en tanto cuanto un observador como organización, no como sistema psíquico, porque si no ahí volveríamos a la sujetología, y eso era lo que yo quería, digamos, conocer su observación, porque se puede prestar a malos entendidos, ¿no? De que pensar de que las organizaciones individuales están apelando de nuevo a la idea del sistema psíquico, es decir, a alter y a ego. Claro que alter y ego pueden observar las comunicaciones, las decisiones al interior de la organización, pueden generar ruidos, qué sé yo, pero como organización es un sistema que observa, ¿no? Y se autoobserva. Entonces eso era lo que yo quería plantearle a usted, por eso le planteaba la relación entre organizaciones individuales en el sentido de una organización social, ya no psíquica, porque estamos en el ámbito de las comunicaciones, y el observador, también como sistema social. No sé si me he dado a entender. Sim, não, é nesse sentido, professor, não é como o psíquico, não. É como uma organização, sim. Tá certo. É isso mesmo. Se não ficou claro, eu acho que agora concordo com o senhor, é isso mesmo. É como uma organização social, não psíquica. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E aí fica, né, como uma organização social e o observador, claro. Que é mais ou menos o que, como uma praxis, né, eu acho que é o que eu tentei fazer quando eu quis descrever uma organização que a mídia chamava de terrorista, né, que era uma organização de presos, chamada do PCC aqui no Brasil, né, mas isso foi há mais de 10 anos, né, professor Raul. Em 2006, havia um fenômeno acontecendo nas nossas cidades de violência urbana, então atos de violência urbana, como, por exemplo, incêndio de ônibus, decisões, ordens para fechar o comércio, e eram decisões não pautadas pelo sistema político, né, seja municipal ou seja estadual, mas foram decisões pautadas ou vindas, né, comunicadas por um outro tipo de organização social que o direito rotulou, chamou de crime organizado. Então, a ideia e a grande questão nossa na época, na tese minha, em discussão com o orientador, o professor Leonel, era compreender como que eles estabeleciam essa comunicação, que aqueles atos, né, de dentro dos presídios, mandar um comando para fechar o comércio, mandar incendiar ônibus, e olha só a improbabilidade da comunicação, era de chamar a atenção da mídia e da sociedade
para a existência da população prisional e para os reclames daquela população. O paradoxal, a todo momento, foi de que violaram a lei, ou que a lei que impedia a comunicação deles com o entorno, para exigir a observância da lei, que era a Lei de Execuções Penais. Então, o PCC, na época, fez um manifesto, e o manifesto era chamando atenção para o respeito à própria Lei de Execuções Penais, né? Então, acho que esse foi um exemplo, assim, muito nítido, talvez, disso, né? Y es interesante porque llaman, como los otros ejemplos que usted hacía referencia, pienso en las farmacéuticas que, claro, quieren defender la naturaleza, pero por otro lado están contaminando, etcétera, o sea, las paradojas. Pero acá todavía me parece que es más interesante el estudio, bueno, siempre es interesante, pero me refiero a que tiene un peso mayor en el sentido de que una organización ilegal, ¿no? Porque la organización criminal es ilegal, o sea, ya está, digamos, vinculando, acoplando comunicaciones para hacer valer la ley, o sea, me parece, ¿no? O sea, es al revés de lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, con la política, que la política quiere, utiliza la ley para hacer ilegal los elementos y transformarlos en legales. En esta oportunidad, conozco un poco el caso al que usted se refiere, incluso en algún momento leí una entrevista muy interesante que se le hizo a un delincuente en la cárcel de Sao Paulo, si mal no recuerdo, algo así, donde se señalaba este tipo de problemáticas. Y me parece que son estas paradojas precisamente de la comunicación, pero de la comunicación como organización, ya no individual. Y vuelvo al punto porque recordemos que Crozier, en toda esta cuestión que tiene el actor y la organización, privilegia en algún momento la lógica vuelve al individuo, ¿no? Y me parece que ahí se generan otro tipo de situaciones que caen más, digamos, en la cuestión emotiva e valórica. Sim, tanto é que eles falavam em nome da organização, né? Não era individualizado quem eram os líderes do tráfico, não era pessoalizado, era a organização, o PCC, né? É que, em termos de organização, penso, né? Estou pensando isso, é como a comunicação se organiza, é como que se dá, a organização produz uma unidade que se diferencia entre direito e o não direito. Então, por isso que esse exemplo dessa organização, para mim, reúne todos esses símbolos, né? Existe aqui um polo que é designativo e um negativo ou reflexivo, né? Também, entre o que é direito e o não direito. Então, por isso que, interessante, quando o senhor menciona, né? Eles são criminosos, são proibidos por lei, mas estão dialogando com a lei, enfim. Uhum. Mas acho que sim. O negativo qual seria o sentido negativo aqui? Uma organização, como que o direito interpreta isso, né? O negativo. Uma organização que existe para praticar crimes, mas que se comunica, né? De uma forma diferente também. E produz decisão, né? São decisões que se justificam dentro desse cenário. Es que ahí lo que usted señalaba al final, no quiero monopolizar, pero lo que usted señalaba al final, o sea, por eso Luhmann evita las adjetivaciones, ¿no? Si es positivo o negativo. Lo que pasa es que produce un tipo de comunicación que va a generar otra cosa, ¿no? Que va a generar una comunicación diversa, puede generar inclusive mecanismos de formas de inclusión incluso, ¿no? Redes de inclusión o de exclusión, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo interesante y eso me parece que es fundamental en esta oferta teórica que hace Luhmann, porque ya nos desprendemos de la cuestión valórica, axiológica, ¿no? Y otra cosa que señalábamos desde el principio de la lectura de este texto, es que en sensu lato, digamos, en términos generales, uno puede observar la operatividad del sistema del derecho o del sistema económico a través de las organizaciones, o el sistema científico incluso, porque
para nosotros el sistema científico es una super abstracción, digamos, ¿no? ¿Dónde está el sistema científico? Está en las organizaciones. ¿Dónde podemos observar el sistema del derecho? El derecho es una abstracción, pero ¿dónde lo podemos observar? En las organizaciones, incluso las organizaciones centrales y periféricas, los juzgados, la policía de investigaciones, qué sé yo, hasta los mismos criminosos, como se dice en portugués, ¿no? Entonces, me parece que eso también es una cuestión que es relevante para darle el peso significativo a las organizaciones, ¿no? No en términos valóricos, sino que ver que en la operatividad de las organizaciones, y por eso que tal como usted lo señalaba, las organizaciones son una adquisición evolutiva de la modernidad. Antes no podía, o sea, implican diferenciación funcional, clausura operativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no. Gracias. Não, eu agradeço. Excelente. Obrigada, professor. E aí, pessoal, alguém mais? Bom, só para animar, então, eu proponho assim, na página 444, né, quando ele fala de lobby, né, mantendo aí esse debate, né, da relação entre... Por que a importância, né? Porque a gente desce para o nível da observação, sociedade, e aí ele vai distinguir interação, organização e sistema. Eu acho que aí é um ponto que vale a pena a gente colocar, eu acho que nesse texto ele põe, né? Como você observar, sei lá, as comunicações, né, ou seja, sistema, a partir do nível organização e sociedade, né? E aí eu acho interessante, né, quando ele coloca aqui para a gente essa coisa do lobby, né, dos contatos pessoais, né, que devolve a gente para várias discussões. Mas a minha provocação é simples, né? Veja que aqui, mais uma vez, ele cita, né, a própria Alemanha, né? E lá no item 3, seguindo esse debate, né, se a gente colocar, veja que ele faz, no primeiro parágrafo, a questão da sociedade, e essa frase aqui eu queria colocar para a gente pensar junto aqui, né? Veja, não fica claro, né, que para os sistemas sociais mesmos podem comunicar. Aí lá no final ele bota, as comunicações são capazes de comunicar por causa própria. Então veja o nível de cuidado quando a gente quer observar, né? Não sei todo mundo aqui, mas a nossa área é direito, né? E aí vem muito na minha cabeça essa coisa, né? O Supremo, os advogados, quem está formando, né? Esse debate do direito, né? Então, até voltando para a questão do valor, né? Na questão do lícito e do ilícito, como a sociedade vai saber e vai se localizar sobre o que é lícito, o que é ilícito, né? E tem um senso comum que eu acho que a Luhmann quebra, que é exatamente isso, né? De que, então, pronto, quem vai determinar e quem vai decretar o que é direito é o Supremo Tribunal, é o órgão superior, né? E às vezes a gente esquece que também são organizações, a OAB, os institutos de Ministério Público, então a comunicação não vai se reduzir só em tribunal, né? O direito é muito mais amplo que isso. E aí, indo para a sua pesquisa, né, que eu acho fundamental, essa questão dos próprios movimentos sociais, né, como é que estão aí, e aí aí a gente se diverte, né, porque e aí? Né? Como é que você vai falar das organizações mafiosas ou né, narcotraficantes, pensando nelas como provocativas de inclusão e exclusão, provocativas de problemas sociais, né, e aquela peste de necessariamente não tem e é do mal, ou botar um valor negativo, e às vezes não, né? Se você começar a mexer nisso e voltar para a ideia do lobby, né, e da personificação, essas organizações elas têm um lobby forte que chegam às organizações formais, né? As organizações até políticas mesmo, né? E por aí segue uma infinidade de questões que eu acho que a teoria permite a gente pensar, né? Não estou afirmando nada, mas assim, provocar, né? O quanto você traz aí essa sua pesquisa, a importância dela, de pensar essas organizações, e como já disse o professor Raul aqui, não só olhar e dizer, ó, tá vendo, do mal, traz para, né? E fazer uma leitura simplista, né? Acho que isso é o que eu acho importante
colocar aqui, quando a gente vai ver, sim, como organização, né? E aí, a OAB, as organizações do Ministério Público, as instituições, os movimentos sociais, né? E você olhar, sim, mas veja, como sistema, né, a ideia de lícito e ilícito, coisa e tal, como é que são níveis distintos de observação. É mais uma provocação, assim, ou mais uma conversa para a gente fazer, né, coletivamente. Arthur, sabe uma pergunta que me fizeram na banca? Isso me obriguei a rememorar, né, lendo isso aqui e dialogando. Minha banca foi há 13 anos atrás, mas eu penso nisso, assim, constantemente, porque foi uma pergunta que me fizeram e eu não soube responder. Eu fiquei num silêncio, assim, inusitada pela pergunta, né? Impactada pela pergunta, não era uma pergunta que eu tinha previsto, mas que agora, estando no grupo maior aqui dos sistêmicos, eu entendo os não sistêmicos, porque essa foi uma pergunta de um não sistêmico. A pergunta foi: qual a contribuição da sua tese para o direito? Né? E você vai dizer que é o que agora? Colega, não responde até hoje, não, né? Tu responde, não responde? Não. Ainda estás pensando ou tu já responde ela? Não, é que essa não é uma não pergunta, né? Ah, tá. Bom, mas tem, é claro que tem. É só tirar da mesmice, já é uma grande colaboração. Professor Raul. No, usted me habla, Renata, de una pregunta que le hicieron hace 13 años. La semana pasada yo tuve un examen de graduación y a la postulante le hicieron exactamente la misma pregunta. ¿Cuál es su contribución para...? O sea, lo que pasa es que ahí de nuevo, tal como usted lo menciona en el capítulo segundo, o sea, hay mucho, todavía se sigue reflexionando sobre una base, una teoría clásica, donde además, ¿no?, tiene que haber una contribución, tiene que haber un efecto directo y palpable, sin darse cuenta que el solo hecho de observar esto ya es una contribución, ¿no? Entonces, me parece que, o sea, que, me comparto su inquietud, porque a mí menos mal que nunca me han hecho esa pregunta, porque yo sí tengo claro que voy a responder, pero la semana pasada ocurría eso. Quisiera retomar, sí, otro punto, si me permiten. También se mencionó acá que las organizaciones siempre pueden ser observadas a partir de sus propias comunicaciones. Y aquí es una provocación permanente que tenemos con Arthur. Yo no sé si lo estoy malinterpretando a Arthur o él me malinterpreta, nunca es posible saberlo, pero a ver, yo estoy de acuerdo en que como en el sistema de política existe una opinión pública, ¿no? Es específico. Y la opinión pública habla sobre la política, de esto, lo que se decide, qué sé yo. En otros sistemas tenemos esferas, en el arte tenemos los críticos, en el derecho también podemos tener la esfera de la reflexión sobre el derecho, pero eso no significa que el derecho, digamos, el derecho como sistema y como organización se entienda a partir del propio derecho. Tan es así que el mismo tema del lobby que tú señalas, Arthur, piensa tú que de la experiencia que yo conozco, a lo mejor en Estados Unidos, eso llegó a tal peso de no entender de dónde era la cosa que está normado. En Estados Unidos el lobby está normado. O sea, no. Claro, esto no anula estas conversaciones de pasillo, influencia sobre todo en nuestra realidad latinoamericana donde las estructuras son tan débiles, no lo anula, pero es claro que eso, digamos, no pertenece o interactúa como una comunicación que no va a corromper el código comunicativo, pero que sí tiene, digamos, una impronta fuerte, porque son estas estructuras parasitarias que siguen operando en el derecho, en la política, acá y acullá, ¿no? Pero yo lo que sí quiero decir es que, porque esta confusión de que los sistemas sociales o el mismo ejemplo que señalaba Renata con los presos que hicieron estas manifestaciones para que fueran tomadas en cuenta, pudieron haberlo hecho, pero el sistema penal o el sistema político brasilero pudo haber actuado de diferentes maneras, desde reprimirlos hasta no dejarlos publicar absolutamente nada, golpearlos, torturarlos, tomarlos en cuenta, lo que sea, pero no es que directamente hayan generado alguna modificación. Generaron modificaciones, pero a lo mejor no la que se esperaban, es el gran problema de los movimientos sociales, o sea,
movimientos sociales se pueden manifestar. Yo siempre coloco el ejemplo, el caso más dramático en mi país, Chile. O sea, Chile quedaron una cantidad de chicos muertos y asesinados y gente torturada y seguimos teniendo la misma constitución de los milicos. ¿Dónde estaban los movimientos sociales? No es que no hubieran, pero la influencia sobre el sistema político ahí queda, me parece que queda absolutamente clara. O sea, se puede manifestar, se puede opinar, se puede estar en la esfera, pero eso no va a modificar ni el derecho ni la economía, porque no es que no se pueda modificar. Si se modifica, se va a modificar con sus propias reglas, con sus propios elementos, con sus contenidos, porque si no se pierde incluso la autopoiesis del sistema, dentro de la teoría general que está planteando Luhmann. No sé si me explico. Renata? Não, eu estava pensando se tinha sido para ti, Arthur, mas eu acho que nesse exemplo que eu estava dando, né, professor, da organização dos presos, e do sentido também da comunicação deles, a gente pode estender para uma outra observação ainda social, né? Por exemplo, no Brasil existem as favelas, né? Então, se há um local fora, né, da organização onde a comunicação faz sentido ou possa fazer sentido, é para as dinâmicas desses próprios lugares, né? Ou dessas outras, não sei, não saberia como dizer assim. Isso eu não refleti muito bem ainda sobre como dizer da dinâmica do que acontece, mas eu poderia pegar a expressão da exclusão, da inclusão ou da exclusão. Então, na sociedade fora do sistema carcerário, também se opera inclusão e exclusão a todo tempo, a partir daquilo que eu, em outros estudos, nem trouxe isso aqui, mas no meu estudo mais contemporâneo tem sido sobre uma sociologia dos muros, né? Que os muros são esses elementos, são essas bordas do próprio sistema, que tem representações que são físicas ou simbólicas na sociedade, no próprio espaço urbano. Então, nas favelas, a gente percebe muito bem essa lógica da inclusão e da exclusão. Aqui no Brasil, há anos atrás, se falava assim, na existência de um direito do asfalto e do direito do morro. O que acontece no direito do morro, né? Então, o que importa nisso tudo é a identificação nossa, a observação sobre a existência de decisões que são diferenciadas no contexto que faça sentido, no contexto do crime, se vai fazer sentido ou não, né? Então, a lógica ali se opera, é a mesma forma de representação a todo tempo, da inclusão ou da exclusão, né? E nessa lógica dos excluídos, o processo comunicacional produz um tipo de efeito, que não é o mesmo efeito que se produz para as upper classes da sociedade ou para quem cria o direito, aplica o direito, né? Numa outra metáfora, poderia dizer assim, nessa lógica dos muros na sociedade, que é o que cria esse entorno que permite, ou que nos permite observar a inclusão ou exclusão. Imagina dentro do sistema do direito, dentro de uma instituição do direito, no momento de uma audiência, de uma sessão de uma audiência, em que um juiz, o Poder Judiciário, profere a sua decisão. Essa pessoa, né, esse elemento psíquico que está ali dentro daquela organização, ele também faz parte de outras organizações. Onde é que mora esse indivíduo na cidade? Ele está dentro de um condomínio fechado, né, operando com seus próprios códigos de valores, e ele está ali julgando alguém que tem um outro tipo que não quero misturar os sistemas com criminologia, mas já misturando, né, um outro tipo de estigma, que é um efeito, que é um rótulo social, né? Então, na lógica do medo ou do risco, a gente diria assim, qual a probabilidade desse juiz que vem daquele outro sistema fechado, agora estou falando não na teoria de sistemas apenas, né, mas dizendo da projeção que ele tem sobre se o outro é perigoso ou não, porque ele é um diferente, porque ele é um desigual, para proferir uma decisão sobre a manutenção ou não das algemas numa audiência, por exemplo, né? Então, essas são outras questões
simbólicas do nosso do dia a dia, ou da compreensão da operação do direito. Quando cada vez que uma decisão é proferida, e ela é proferida empregando expressões do tipo, para a garantia da ordem, né? Para a garantia da segurança. Então, nesse processo comunicacional, há muito do sentido dessas organizações, né? Não é incomum para um advogado criminalista, por exemplo, estar numa sessão do tribunal, e aí é a questão da linguagem, né, em que está se julgando um habeas corpus, o tribunal concede a ordem, e aí a família pergunta, mas o que aconteceu? Ele foi solto ou não? O que aconteceu? Aquela comunicação produz qual efeito? Então vem o intérprete ali, o advogado, para dizer, não, estará solto ou não estará solto, por quê, né? A nossa discussão é assim, falando a questão da autopoiese, né? Aí ele diz que, por exemplo, como eu posso dizer que é a minha sugestão, que sim, os movimentos sociais são capazes de comunicar o direito, não só as organizações, ou não só, né? Você fazer uma análise sistêmica, ou até de interação, né? Você pode dizer que tem instâncias de direito, por exemplo, num seio familiar, na relação entre pai e filho, marido e mulher, e numa observação interacional. Então, se a comunicação versa sobre lícito e ilícito, ela é uma comunicação jurídica, né? Ainda que interacional, e não seria só do ponto de vista sistêmico. A minha provocação que eu faço a Raul é essa, né? Que sim, movimentos sociais também podem desenvolver e tratar de comunicações jurídicas, tá? E aí ele diz que não, porque isso afetaria a autopoiese do direito, que ela seria a partir das organizações. O texto que eu uso é mais aquele de quem participa, de Alfonso Bora, né? A questão da participação, e aí tem esse problema de quem participa, né? Quem participa em que sentido, né? Como eu parto do pressuposto que nunca vai ter a última palavra, a minha provocação é que, sim, as comunicações vão seguir, né, como a gente leu nesse livro, uma decisão é só uma informação para a próxima decisão, ela não é, né, não tem a ideia de pau de cal e pá de cal de aqui ninguém conversa mais, né. Aí eu provoco aquela história de que o fato dos advogados usarem a frase, né, isso está pacificado no Supremo Tribunal Federal, isso é uma frase retórica, né, isso não é uma frase comunicativa fática. Agora, claro, comunica que, veja, eu não quero mais conversar com você. É isso que ele está dizendo, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal pacificou isso, significa, não fale comigo mais sobre esse assunto. Eu não converso com você sobre isso. Na prática, é isso que significa. Mas não é possível que haja algum advogado que acredite verdadeiramente que o Supremo Tribunal Federal é capaz de pacificar alguma coisa. Isso é um ponto. Aí o outro ponto é esse. Movimentos sociais, em seu movimento, né, são passíveis de produzir comunicação jurídica também, né? Aí essa é a provocação. Professor Raul, você está aí com a mão levantada? A ver, Bora. a ver, esta discusión la traemos desde el principio con Arthur y eso es lo rico de todo esto. A ver, no, la pregunta que le hacían a Renata hace 13 años, a la colega Renata, la profesora Renata, ¿no? A ver, ¿cómo va a contribuir su investigación? O sea, yo comunico sobre el derecho, yo en una investigación del sistema de la ciencia hablo del derecho, comunico sobre el derecho y todo, pero le pregunto yo, o sea, ¿usted puede transformar una ley desde su investigación? ¿Puede usted tomar la decisión para transformar una ley, para generar una ley, para una ley secundaria? Yo como profesor de la universidad y filósofo del derecho, ¿puedo tomar una decisión colectivamente vinculante? A mí no me parece lo que está pasando en México en estos momentos, porque esto, la política. O sea, Arthur, yo no estoy señalando de que uno no pueda comunicar sobre esto. En un viejo trabajo que escribimos con Carla Hernández, una becaria y una muy buena investigadora, ¿no? Hablábamos sobre, en la década, en el último tiempo se ha puesto de moda esto de las emociones.
democracia y emociones, elecciones y emociones, todo pasa por las emociones. Entonces nosotros, después de investigar, incluso biológicamente, qué eran las emociones, ¿no? Preguntábamos, bueno, claro que se puede hablar de las emociones, incluso Humberto Maturana, un biólogo como Humberto Maturana, lo señala, claro, cuando uno decide el lenguajear del lenguajear es porque tiene una emoción, pero la emoción se presupone, se puede comunicar sobre las emociones, pero las emociones van a ser un mecanismo de coordinación social, no. Ahora, lo mismo, que la delincuencia, que los movimientos sociales hablen o quieran transformar todo esto, va a generar que se transforme en esa dimensión la norma o la política. Concluyo con este ejemplo, que también lo reflexiono en mi tesis doctoral hace ya más de 20 años. Ustedes saben que en la lucha por los movimientos civiles en Estados Unidos, la cantidad también de muertos y todo lo demás, incluyendo a Martin Luther King, a Malcolm X, a los Kennedy y a todo lo demás. Pero ¿saben en qué momento recién se pudo incluir, se pudo hacer una modificación de que son estadounidenses todos los que viven, nacen en territorio estadounidense? Cuando el equipo jurídico, ¿no?, que acompañó toda esta lucha se fijó, no recuerdo la enmienda, no sé si es la tercera o cuarta enmienda de la Constitución de 1776. En ese momento dijeron, sobre la base de estos elementos, nosotros podemos decir que de hoy en adelante todo el que nace en Estados Unidos es ciudadano norteamericano. Eso no significa que la movilización, todo esto, no haya generado ruido, y que el derecho y la política lo tuvieron que tematizar. Lo que yo quiero decir es que no hay una relación directa con la tematización que se haga, y por otro lado, que no es que no se pueda hablar. Yo como filósofo del derecho puedo hablar de biología, pero a mí no me van a dejar jamás entrar en un laboratorio, porque para entrar en un laboratorio de física, por ejemplo, uno tiene que tener una cantidad de cosas. Es lo mismo, yo para entrar a los archivos de Trento tuve que demostrar que era profesor universitario, que había estudiado historia, que todo lo demás, para mirar los archivos, nada más, o sea, para hojearlos, no es que, o sea, no sé si me explico, no es que no se pueda hablar, comunicar sobre estos temas, por eso mencioné la opinión pública. La opinión pública puede comunicar sobre la política, pero no toma decisiones vinculantes, ¿o no? A eso es lo que yo me refiero. Rigado, y disculpen la pasión por la teoría, la pasión por la teoría. Acho que o Germano está com a mão erguida ali, né, Arthur? Vamos em português ou em espanhol? Em português também. Não, eu quero me unir na discussão, só isso, sem uma resposta. Mas o Arthur, especialmente, eu dialoguei sobre essa tese da comunicação jurídica ali quando eu escrevi As Constituições Estão Mortas, e eu trabalhei a partir de dois conceitos, né? Momentos constituintes e comunicações constitucionalizantes, né? Porque se tem um fato que a gente não pode negar, é que os movimentos sociais, ou como, usando a expressão do Luhmann, os movimentos de protesto, né, que se diferenciam lá pelo Angst, pelo Rest, eles tematizam para os sistemas, né? Isso não há como negar, né? E também não há como negar que, de alguma maneira, eles se colocam como oposição à dicotomia da política entre governo e oposição. Então, também, acho que também a gente não pode fugir muito disso. Estou falando disso porque que gera ruído, gera, né? Os protestos. Como eles vão ser absorvidos ou reprocessados ou autonomizados por cada sistema é sim uma característica de cada sistema. Eu procurei fugir um pouco disso com a ideia de quando eles se tornam momentos constituintes, que o Benjamin fala de momentos revolucionários, né? Quais são aqueles momentos onde, de fato, os protestos vão ser... Tá, na palavra não é correta, mas acho que dá para entender. Normatizados, ou seja, quando é que eles vão ser absorvidos pelo direito e por ele tratados de qual maneira, né?
E aí, ao invés de usar, Arthur, a tua ideia de comunicação jurídica, eu usei a de comunicação constitucionalizante como um meio de traduzir daí, né, Arthur, aquilo que são temas que, em tese, os protestos podem perturbar ou não perturbar o direito, dadas a própria diferenciação do sistema jurídico. É um tema fascinante, na real, porque eu acho que quando tu pegou essa página, Arthur, era a mesma página sublinhada que eu tinha, né? E eu estava me poupando de perguntar para o Renato, assim, para não fazer nada, mas eu acho que, para mim, ao menos, é a grande parte desse capítulo também. E aí, só por curiosidade, só Arthur e Raul, Renato e todos aqui, tá? Eu fiz uma senhora propaganda desse grupo agora. Foi criado em nível internacional e quem quiser fazer parte do Reading Group em Lumen Law, para um pessoal da Dinamarca, e era no mesmo horário que a gente começou aqui, tá? E a gente começou por um texto chamado The Limits of Steering, do Lumen, né? E que já tem um problema para o português, porque traduzir corretamente steering é um problema, tá? Mas eu mostrei vocês para eles, a gente só estava em 6 lá. E aí o pessoal disse, poxa, mas vocês já estão quantos aí? Não, a gente já está há bom tempo nesse caminho. Bom, parabéns, Arthur, e parabéns também para a Renata pela exposição. Renata, palavras de conclusão para encerrar? Não, acho que você já, acho que não se conclui, né? Não se encerra. Esse capítulo vem agora o 14º, vem os outros, ele é uma parte dentro desse livro tão importante, o livro inteiro é sobre organizações, né? Então, só agradecer aí a assistência que ficou até agora conosco, as contribuições tão ricas do professor Raul, do professor Germano, né? E dizer que estaremos juntos aí na próxima semana também. Obrigada. Te agradecer pelo espaço, né, e pela ideia genial, viu, Arthur, do início do semestre, transformar a leitura dessas 500 páginas em algo coletivo, né? É um ganho para todos nós. Parabéns. Bom, para quem quiser, a gente está gravando e está disponibilizando, pessoal, a gravação de cada lá no YouTube do Moinho Jurídico. Assim que eu recebo a gravação, eu disponibilizo lá. Tá bom? Obrigado a todos e a todas. Bom dia. Bom dia. Para a próxima quinzena. Muito obrigado, bom dia. Gracias a todos. Gracias, profesor Artur.